Fala aí, nação alviverde do Porco Mania, o canal que só respira Palmeiras e come bacon no café da manhã. Trazendo mais um vídeo aqui com os bastidores pegando fogo entre o nosso Verdão e esses urubus metidos do Flamengo. Leila Pereira, a rainha do Palmeiras, botando pra quebrar contra o BAP, o presidente daqueles lá. E como a Leila falou, são os terraflamistas, que acham que o universo inteiro orbita em torno do Flamengo. Tipo, a Terra é plana e o Sol é rubro-negro, né? Aí você vê o BAP abrindo a boca nos cortes da internet, cara. Que soberba! Arrogância nível eu sou o rei do mundo. Como se o Flamengo fosse o maior em tudo. Maior time, maior torcida, maior ego inflado. Rapaz, o time com mais brasileiros? Palmeiras, óbvio. Mais mundiais? São Paulo. Mais Copas do Brasil? Cruzeiro. Mas os urubus querem ser os donos da bola, exigindo cota de TV maior, receita maior, vão querer até o ar que a gente respira. É piada pronta, gente. Impressionante, né? Vamos reagir ao que os comentaristas falaram no debate. Você que ainda não é inscrito no Porco Mania, se inscreva agora, ativa o sininho para não perder nenhum nada e no final eu dou minha opinião suína para não esticar esse vídeo como uma salsicha infinita. Flamengo explicando toda a métrica para a reivindicação dele. Nós falamos aqui em programas anteriores sobre o Flamengo, Silas, querendo ganhar um pouquinho mais na Libra. Isso causou uma cisão ali, porque de acordo com o presidente do Flamengo, o Flamengo traz mais audiência, ele disse ali, o fermento do bolo. E aí nós vamos agora, com base no que ele apresentou, trazer para o debate. Você, Nath, que trazia o seu olhar de, até você falou, não tá legal a condução do Flamengo, mas você falou, a raiz do pedido do Flamengo tem razão de ser. Com os números agora, fica ainda mais evidente isso? A grande dúvida era em relação à assinatura. Tá. Nossos companheiros, se eu não me engano, do UOL, trouxeram a assinatura da antiga gestão. A partir do momento que você tem uma assinatura, Edu, e uma coisa firmada por outras gestões, ela firmou isso em relação ao Flamengo, em nome do Flamengo. Por isso que eu falo que a condução, a forma como o Flamengo se coloca, que talvez seja equivocada. Porque se há uma assinatura, mesmo que seja da gestão anterior, você tem que entender que, nesse primeiro momento, você tem que, de fato, cumprir esse contrato que foi assinado, esse acordo que foi assinado, e, posterior a isso, negociar de uma outra forma. O Flamengo, de fato, e eu já falei isso aqui, se você produz 1.000, você tem que ganhar por 1.000. Porque não faz sentido você produzir 1.000 e o cara que não produz isso ganhar a parcela em cima do que você produz. Isso é um fato, isso é um direito do Flamengo. Ninguém está aqui questionando o direito do Flamengo. Agora, a questão é como isso está sendo conduzido. Porque se há, de fato, essa assinatura, o contrato foi assinado. A gestão anterior, mas eu não concordo com a gestão anterior. Mas se toda vez que tiver uma troca de gestão e tiver que se romper contratos que foram assinados, vai virar uma bagunça. Então, assim... É porque tem prazo, né? Exato, tem um prazo. Eu defendo assim, infelizmente, no futebol não existe uma unidade. Futebol, cada diretor, e por direito, vai brigar pelo que acha que é importante para o seu clube. E tá tudo bem, ninguém pensa no futebol. Pensam em melhorar o seu clube, isso é um ponto importante. Então, que cada um negocie o seu. Cada um. Acaba esse negócio de Libra, Liga Forte. O que é? Para negociar audiência, cada um negocia o seu. Já vai ser isso aí. E cada um vai brigar pelo seu. Pelo Eurico Miranda pros vascaínos, né? Todo mundo amava o Eurico Miranda. Todo mundo não, o Vasco, né? Porque ele brigava pelo dele. E que cada um brigue pelo seu. Repito, o Flamengo tem direito em querer mais, já que ele produz mais. Só que se há uma assinatura, Edu, aí a gente tem que rever toda a questão de contrato. Ô, Rodrigo Bueno, você veio todo oriçado hoje e falou, eu quero tacar fogo nessa discussão. Eu vi que estava aberta essa coisa, por isso que eu guardei. Arrebenta. Não, vai, chega, vai. Não, eu tô me preparando aqui para falar, né? Porrife. Eu tô pesquisando na internet algumas informações. Assim, essa fala do BAP, claro que ele tá falando em nome do Flamengo e tá defendendo os interesses do Flamengo e mostrando as contas do Flamengo e o prejuízo que o Flamengo está tendo com esse acordo, né, com o que foi feito com a Libra. Aí o que eu imaginei? Acabou a Libra. A gente está falando aqui, BAP e Leila não falam a mesma língua, ao contrário, eles estão em rota de colisão, um atacando o outro por todos os motivos possíveis. Eu falei, o Flamengo vai sair da Libra. E eu tô vendo aqui, inclusive, tá no site da ESPN,
zero chance de o Flamengo sair da Libra. Diz o BAP. Ele praticamente destruiu a Libra da qual ele faz parte. Ele falou que o contrato da outra liga forte foi muito melhor feito. Elaborado. Muito melhor elaborado. O Corinthians está ganhando mais dinheiro que o Flamengo sobre audiência e televisão, coisa com a qual ele não se conforma, não concorda. Tanto que ele tentou uma aproximação com o Corinthians. Mas o Corinthians tem muita audiência. O Corinthians também, é um dos principais times do país em relação à audiência. Cada clube tem um argumento para a mesa de negociação, né? Um mais torcida, o outro mais torcida no estado mais rico, o outro patrimônio. Cada um tem as suas vantagens. Mas o fato é o seguinte, como o BAP destrói praticamente a Libra no seu discurso, mostra que o Flamengo está sendo prejudicado, que não vai aceitar, e não vai concordar, e não vai permitir, e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, zero chance de sair da Libra. Para mim, isso foi implodido. Assim como os anti-flamenguistas, como é que a Leila falou? Os terraplanistas reclamam que o Flamengo assinou um acordo ou determinou uma coisa e agora está rompendo a corda porque a gestão anterior pensava uma coisa, aceitou uma coisa e a posterior não. Tem vários contratos que já estão assinados. O Corinthians já assinou o dele lá. A Liga Forte já assumiu o compromisso. O BAP até falou os números da liga em tese concorrente, a outra liga. Me pareceu ali que o BAP estava querendo pular de liga. Não, a Libra, olha, tem muito erro, graves erros na Libra. Ele destruiu ali os acordos que foram feitos, a distribuição. Aí eu falei, ele vai sair, vai romper e quem sabe talvez vai para outra liga tentar um negócio. Só que tem um monte de contrato que já deve estar assinado aí, da Forte, da Libra, não sei o quê. E, sinceramente, tudo isso para mim vai parar na justiça. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, aí tem o ataque, tem o contra-ataque, tem a réplica, tem a tréplica. E, enquanto isso, Flamengo e Palmeiras brigam pelo título do Brasileiro e da Libertadores. Isso que eu ia perguntar, que reflexo que isso vai ter dentro do campo? E tem um jogo agora, Já tem um jogo agora. Mas tá vai parar o jogo? Não acredito muito. Vai parar o jogo por causa disso? Eu queria saber o seguinte, o BAP e a Leila jogam em qual posição? Eles vão fazer qual jogada no Maracanã para ganhar? Eles vão fazer qual jogada para tentar ganhar a Libertadores? Como que é? Um vai cruzar, o Mas você concorda que eles estão jogando? Estão jogando. O BAP começou a falar agora. Interesse, obviamente. Mas ele tem uma visão, vocês estavam falando, não, porque assim, ele fica com um arzinho do tipo, eu não concordo, dá pra ver no rosto dele. Não, eu não. O que você fala? Você Copa que cunhou a Copa Ibope aqui. Flamengo mas então o é campeão. Ele explicou muito bem na Flamengo quer ser campeão da Copa Ibope. A divisão do contrato. 40-30-30. 40% igual. É uma divisão igualitária. Tem 30% que é uma divisão de desempenho esportivo. Que é justo. Quanto mais se você fica na primeira posição, você vai ganhar muito mais do que ficou em 15º, por exemplo. E tem a divisão, que é essa divisão, que é em relação à audiência, que são os outros 30%. Né? Agora, para esse assunto ir para a justiça como foi, depois da gestão anterior do Flamengo assinar o contrato, isso tem dado uma grande confusão. Porque aí o Palmeiras fala, entre aspas, a presidente do Palmeiras fala como alguém que defende a Libra, que é um bloco de grupos que negociou os direitos de transmissão, e o Flamengo tem uma outra visão da situação. Agora, é muito protagonismo, Edu, para dirigentes que não jogam futebol. Mas eu vou te falar que continua. Do futebol, gente. Quer ver como continua? Não vai fazer gol, a Leila não vai defender. Tudo bem, eles falam pelos clubes, são símbolos dos clubes, mas eu ainda prefiro o futebol dentro do campo. Dentro do campo. Quem vai ganhar? Quem vai fazer gol? Quem vai escalar? Quem vai substituir? A gente está vendo dirigentes que não jogam futebol. Gente, eles não são os protagonistas do esporte. Eles representam grandes instituições. Mas no Maracanã, quando eles se enfrentarem, o BAP não vai ser o camisa 9, a Leila não vai ser a camisa 10. Então, assim, o que a gente está vendo é um protagonismo muito grande para quem não decide o jogo. Para quem não decide o jogo. Vai ser um camisa 12, né, Rafa? Mas assim, isso aí extrapola o campo e é importante porque são os dois clubes dominantes do futebol brasileiro. A discussão é a seguinte. A gente está falando aqui sobre a divisão do dinheiro e isso já é um tema até antigo. O BAP está falando do empréstimo que a empresa da Leila fez pro Vasco. Olha como a coisa está extrapolando. O BAP fala do gramado sintético. Vamos padronizar, então, a questão esportiva? Ele está atacando a Leila não só na questão de divisão.
Ele tá atacando porque a empresa dela, a Crefisa, tá ajudando o Vasco. Falou do gramado. Se isso é correto, se isso é ético. Sabe o que ele falou também? Ele fala um negócio Ele falou importante. sobre jogar sozinho também, que a Leila falou. Mas ele falou um negócio importante, que é a questão do gramado, e é uma verdade, Edu. Sim. Porque muito se criticava o gramado no Maracanã. Teve que colocar dinheiro para que o gramado do Maracanã tivesse condições de aturar os jogos de Fluminense e Flamengo. Isso custa, e custa muito. Então, assim, de fato, quando você olha para um gasto de um lado, de algumas coisas, ele vai cutucar nessa área, né, Bubu? Ele vai aonde ele consegue... O Palmeiras acabou de contratar um jogador que era destaque do Flamengo Sub-20. Campeão do mundo, Sub-20 com o Flamengo. Então, assim, eles estão brigando em tudo. Na base, para ver quem tem o melhor profissional. O Flamengo tentou contratar, acho que um profissional importante do Palmeiras. Assim, na base, eles estão disputando com unhas e dentes. Quem tem o gramado, a movimentação, acordos de patrocínio. Quem tem o maior... Né? O Flamengo acabou fazendo agora um contrato que é multimilionário, que estourou a banca. Precisa juntar Palmeiras e Corinthians para chegar ao patrocínio que tem o Flamengo. Ô, Bubu, e o ataque continua, BAP e Leila. Quer ver? Põe aí mais capítulos, porque as coisas estão aumentando. Então, vocês falaram muito bem. E a Leila respondeu. E estão respondendo. Responde de cá, responde lá. Ô, Marcelo, coloca aí o BAP, então, que tem o BAP e a Leila. Ele falando da Leila, e a gente vai ver aí, vai acompanhar. Vamos ver. Gente, a gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem, ou eles pedem garantia de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o seu apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Menem compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma porção... A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Certo? Então, assim, que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. Bom, e a Leila já respondeu, coloca aí na tela as aspas da Leila, que ela já respondeu aí o BAP. Vamos lá, coloca aí pra gente olhar. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários. Que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro. E que honro todos os contratos assinados, incluindo os das gestões anteriores. Aí aquela cutucarinha no BAP. Quando a insinuação do presidente BAP sobre o boato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Ô Silas, você acha que isso aí pro campo, como é que funciona? Porque estão dando lapada atrás de lapada, uma batendo com o outro. A gente falou que vai ter encontro no Brasileiro já marcado, podem jogar a final da Libertadores. Como é que isso reverbera no campo, você que jogou tanto tempo? Vai ficar lá fora. Não entra? Tem como. Não rivaliza? Tem como. Assim como quando a fase está ruim, eles tentam blindar o máximo possível o vestiário, e agora vai ser a mesma coisa. Não tem como, dentro do campo, o Rafa falou bem aqui, o BAP não vai jogar, a Leila também não vai jogar, não vão entrar em campo, não vão vestir camisa nenhuma. Agora, estão defendendo seus interesses e acho que foi a Nath que falou, eles querem imitar a Europa até nisso. Até nessa briga de clubes ricos fica esse confronto que, cara, é desnecessário. E se tem um documento assinado, tem que esperar acabar o contrato agora para tentar fazer alguma coisa. Não tem como. Tinha que ter... E você falou bem, a Leila deu uma cutucada ali falando que no final a gente respeita contratos assinados por gestões anteriores. Cara, sobrou para ela. Às vezes sobra dívida.
E às vezes, muito poucas vezes, sobra lá coisas boas, dinheiro e situações para os futuros. Dificilmente o cara, quando está fazendo a coisa bem, sai, né, do poder. Então, são os dois que estão lá em cima. Não tem como, eles têm que se entender. E eu já vi casos de rivalidade, vocês também, que chega a ficar tão forte que um clube não vai no estádio do outro, né? O representante, os caras ficam no vestiário vendo o jogo, não vai na tribuna. Cara, tem cada loucura no futebol de rivalidade. Aí entra um pouco de ego também, então, né? Ô, Nath, Aí até que entra um ponto pouquinho tá a de ego discussão aí? E você acha que tem uma discussão? Você falou tão bem que você me deu um gancho pra te perguntar. Você acha que tá uma disputa do tipo, vamos ver quem manda mais no futebol agora, eu ou você? Eu acho que tem uma disputa aí de ego. Porque a gente já passou de um grau aí, né? Uma coisa é quando fica alfinetando de um lado e responde do outro, vai pra justiça, resolve na justiça, não tem que ficar mandando indireta ou resolve no silêncio. O Flamengo tinha falado que não ia responder a Leila, né? O BAP ontem ele vai muito direto em relação à divisão de valores e tudo mais. Aí a Leila vai lá e responde. Daqui a pouco vai ter uma outra resposta e vai ficar nisso. O Silas, obviamente, ele tem muito mais experiência que eu em relação a futebol campo, né? Mas assim, a gente está falando de um confronto que está se aproximando, de duas equipes que aí você tem torcida dos dois lados, as torcidas começam a ficar mais esquentado o negócio, eu não digo nem dentro de campo, mas eu digo de torcida, começa a rivalizar ainda mais, eu acho que é tão desnecessário. O Flamengo se acha no direito de pedir isso, que vá para a justiça. Os outros clubes, e aí não, eu estou falando só de Palmeiras, Leila, os outros clubes que fazem parte da Libra, são quantos clubes? Cadê os presidentes desses clubes? Eles também vão partir para essa questão de falar, além da nota, vão para a justiça também? A gente não sabe em que pé isso aí tá. Então, assim, vai para a justiça, para de ficar mandando indireta daqui, indireta dali, acho que só inflama uma situação que não tem necessidade e deixa a justiça resolver. E quando se encontrar, sabe o que vai acontecer? Um vai dar a mão pro outro lá, cada um vai pro seu camarote. Não sei não, hein? Eu não sei não, hein, Silas? Acho que ali tá milhão, hein? Aquela troca de camisa? Ali tá milhão, hein? O Abel vai dar a mão pro Felipe Luiz, agora a Leila com Vai o haver troca de camisa, mas é aquela situação que eu também estou defendendo uma instituição, eu não vou ali pro pessoal, eu vou ali, cumprimento, sai fora, acabou e deixa o jogo rolar, porque eles sabem que isso vai terminar. Para bem ou para mal vai terminar, eles não vão ser perpétuos na posição, nem o BAP, nem a Leila. E daqui a pouco isso termina também. Então, e às vezes estão jogando também para a torcida, porque está chegando o confronto, os dois estão lá em cima. Então, galera, assistimos o vídeo dos debatedores. E agora, bora pra resenha de verdade. Como eu estava grunhindo no início, o Flamengo se acha o porco, quer dizer, o rei da selva. Querem mandar em tudo, ficar por cima, ganhar mais que todo mundo. Arrogância, soberba. E a soberba precede a queda, né? Olha só os últimos brasileiros. 2021, Atlético MG campeão, Urubu chorando. 2022, Palmeiras. 2023, Palmeiras de novo. 2024, Botafogo. E para os terraplanistas, o Flamengo ainda é o maior. Maior receita, maior em torcida. Que torcida é essa que entorta? Maior visualização. É brincadeira, é zoeira total. Deixa a sua opinião nos comentários, nação. Quem é o verdadeiro rei do Brasil? Palmeiras, claro. Forte abraço suíno, pessoal. O porco é imortal.